Olá, aqui é a Bruna e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa última live das semanas, né, de aquecimento da maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina. A maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina, como eu venho dizendo, é um evento muito maior do que o aquecimento, que vai acontecer já na semana que vem, faltam 4 dias, né? Vai acontecer entre os dias 4 e 8 de abril, daqui a menos de uma semana, tá bem pertinho. E na maratona, você vai aprender os primeiros passos para diminuir a ansiedade na sua rotina, sem ficar dependente de remédios, e mesmo que você já conviva há muito tempo com a ansiedade e ache que já tentou de tudo. A gente já tem mais de 2.500 pessoas inscritas, mais ou menos, e são pessoas querendo, como você, né, querendo aprender a melhorar a ansiedade, né? E para você se inscrever, como eu venho repetindo, é muito fácil. É só acessar o link que tá na bio do meu perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos e-mails, no boletim da leveza, que você, né, quem é assinante, que é a minha newsletter, né, se você é assinante, os links estão lá, então se inscreva, que são os últimos dias para você se inscrever, tá? Além das aulas de aquecimento, dessas lives de aquecimento e das aulas da maratona, você que se inscrever também vai poder participar de uma comunidade secreta, exclusiva, criada só para você tirar as suas dúvidas e trocar experiências com outras pessoas que também enfrentam as mesmas dificuldades que você com a ansiedade no dia a dia, né? Então, se eu tenho batido nessa tecla, assim, a importância da comunidade, as pessoas estão lá, estão interagindo. Então, quando você se inscreveu, se você já se inscreveu, no seu e-mail de confirmação, depois tem o link nos grupos de WhatsApp também, então não deixa de participar da comunidade. Lá a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas que porventura surjam, tanto durante o aquecimento, quanto depois na maratona, lá na semana que vem. E também você vai poder interagir com outras pessoas, né? Ver a experiência de outras pessoas com ansiedade e você vai ver que você não tá sozinho, tá? Bom, essa é a sexta e última live de aquecimento da maratona. Ao longo dessas duas últimas semanas, né? Eu falei sobre pontos muito importantes, sobre o tratamento da ansiedade, sobre a ansiedade no dia a dia. A gente já viu sobre o momento, a gente começou falando sobre o momento ideal para começar a tratar a ansiedade. A gente já falou sobre como vencer o medo do tratamento. Já falamos sobre o que fazer quando você já fez o tratamento e não adiantou. Como lidar com os efeitos colaterais dos remédios. O que fazer, né, quando as crises de ansiedade surgem, mesmo depois do tratamento, se você já tratou e voltou a ter, se isso é possível, se não, e o que fazer, que foi o tema de ontem, né? E bom, tudo isso é importante, né? Assim, entender mais a fundo cada um desses temas é importante porque tudo isso tem tudo a ver com o que você vai aprender na maratona. E o objetivo é te deixar mais preparado para entender melhor tudo que eu vou ensinar lá dentro e você já conseguir aproveitar melhor, né, o máximo possível a maratona, tá? No final dessa live, assim como em todas as outras, eu vou colocar um post lá na comunidade exclusiva, tá? Lá no nosso grupo fechado, para você tirar a sua dúvida. Então, se surgir alguma dúvida sobre o tema de hoje, você vai colocar lá e aí assim eu consigo responder e a sua pergunta e a minha resposta podem ajudar mais pessoas, tá? E aí então você coloca lá e assim que possível eu vou responder ao longo do dia e ao longo dos próximos dias, tá? Lembrando que a comunidade ela é exclusiva para esse evento, né? Para esse grande evento que é a maratona. Então ela começou junto com o início do nosso aquecimento e ela vai ser encerrada assim que terminar a maratona, tá? Então aproveita essa oportunidade, não deixa de estar lá dentro, de interagir, de conhecer outras pessoas, isso é bem importante, tá? E a gente vai ver hoje, inclusive, a importância disso no tratamento, tá? Vamos então falar do nosso tema de hoje, o que fazer quando a sua família não entende a sua ansiedade, quando não aceita o tratamento, quando não apoia o tratamento, né? E por que é importante você saber disso? Por que eu decidi trazer esse tema para o nosso aquecimento? Porque além de todas as barreiras, né, que as pessoas com ansiedade têm que enfrentar no dia a dia, desde os sintomas no dia a dia, conseguir entender e aprender sobre a ansiedade,
entender que precisa de tratamento, depois procurar o tratamento, encontrar um bom profissional, né? Olha só quantas, né? Vencer todos os preconceitos, todas as dificuldades com o tratamento. Como se não bastasse tudo isso, na prática eu ainda vejo muito, né, assim, dos meus pacientes, em relatos dos meus alunos e também nas mensagens que eu recebo, né, aqui no Instagram, pessoas que ainda enfrentam, além disso tudo, o preconceito dentro da própria casa, dentro da própria família, né, e como isso atrapalha. Não sei se algum de vocês se identifica com isso, né, assim, se já passou por uma experiência assim, mas, por exemplo, só para citar, né, alguns dos muitos exemplos. Tem, por exemplo, um paciente meu que começou um tratamento com mais ou menos, tinha por volta de uns 30 anos, acho que ele não tinha 30 anos ainda, mas estava para completar, estava próximo disso. Mas aí quando eu fui perguntar dos sintomas de ansiedade, a gente sempre pergunta, né, quando foi que começou, desde quando você sente isso? E ele falou que na verdade ele já tinha crises de ansiedade desde a época da escola, desde a infância, inclusive com sintomas físicos, né, só que na época os pais dele nunca levaram para um profissional, né? Assim, nunca procuraram ajuda. E não era porque porque não era visível. Não, ele fala tem algumas crianças que as pessoas acham que, né, que não, mas não, tem algumas crianças que desenvolvem sim, podem desenvolver transtornos de ansiedade e devem sim receber o tratamento adequado. E aí ele tinha, né, crises de ansiedade, sintomas físicos, em véspera de situações na escola, véspera de prova, passeios de escola, qualquer coisa, viagens em família, né, assim, qualquer coisa que fugia ali, ele passava muito mal, ficava muito ansioso, né, na noite anterior, no dia anterior. Ele tinha sintomas físicos, inclusive chegou a ter, ele falava que tinha febre, né, em algumas situações, um mal-estar muito intenso, e nunca recebeu apoio psiquiátrico, psicológico, né, os pais nunca procuraram ajuda para isso, né, apesar do sofrimento dele ser visível, né, assim, hoje ele, né, na época quando ele chegou para tratamento, ele contava, né, que era nítido, só que ele não entendia muito bem, até porque ele era criança, né, e a família também não entendia muito, não valorizava aquilo, tinha ali um certo preconceito, né, e a gente vai falar bastante disso aqui. Outro exemplo, por exemplo, é uma paciente minha que tem um quadro importante de ansiedade social, transtorno de ansiedade social e transtorno de ansiedade generalizada. Ela melhorou muito com o tratamento, muito, mas ela ainda está na faculdade, né? E ela ainda depende financeiramente dos pais. E o pai dela, especificamente o pai dela, que é quem poderia, né, ajudar no tratamento e apoiar o tratamento financeiramente, inclusive, ele simplesmente diz que não concorda com o fato dela fazer tratamento. E aí ele não se dispõe a pagar as consultas, nem pagar os remédios, nem pagar a terapia. E veja bem, eu não tô falando que é uma questão de limitação financeira, porque isso sim é a realidade também de muitas pessoas no nosso país, a gente sabe que né? Mas não. Inclusive eles têm uma condição razoavelmente boa, assim, financeira, mas é por achar, né, que a filha dele, na verdade, não deve receber tratamento psiquiátrico, um tratamento cientificamente comprovado, né, para ansiedade que atrapalha tanto a filha dele, né? Então, assim, tem vários outros exemplos, né, vários outros que eu poderia ficar aqui até amanhã citar, né? Tem também alguns pacientes, e essa é uma situação bem comum mesmo, né, assim, que é aquele preconceito, que é um preconceito um pouco mais velado, sabe? Que são aquelas pessoas que já se tratam, já fazem tratamento, já tomam um remédio, ou então fazem terapia, enfim, inclusive já melhoraram muito do tratamento, mas aí, mesmo com tudo isso, inclusive mesmo com a melhora, né, do tratamento, ouvem da família coisas, por exemplo, mas já não tá na hora de você parar esse remédio? Né? Não tá na hora não de você parar? Você já não tá tomando há muito tempo? Esse remédio não é muito forte pra você? Essa terapia aí, essa terapia que você tá fazendo, é muito cara, né? Ou muito demorada, né? Você ainda tá fazendo? Você não acha que dá pra parar? Né? Ou, eu acho que você não precisa de terapia, eu acho que você não precisa de tratamento. A pessoa já tá fazendo, já melhorou, né? A pessoa convive ali diariamente, mas ouve isso, né? Assim, com alguma frequência. Ou seja, o tempo todo, em toda oportunidade que tem,
a pessoa, né, esse familiar ali, ou os familiares, enfim, às vezes tem mais de um, ficam questionando a necessidade do tratamento, reforçando ideias preconceituosas sobre o tratamento, né? Então a gente sabe que isso ainda acontece bastante. Não sei se alguns de vocês se identificam, já viveram situações assim, né? Isso é muito comum. E, obviamente, se você tá aqui assistindo essa live, né? Mesmo que você não viva isso no dia a dia, você consegue imaginar o impacto que isso tem, né? Principalmente quando são pessoas que moram na mesma casa, pessoas que você tem uma relação de confiança, né? Uma relação de amor, de proximidade, enfim. A gente vai ver que tem algumas situações que podem fugir um pouquinho disso, mas isso traz um peso muito grande, né? Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para quem sofre com um transtorno de ansiedade, além do tratamento em si, é rede de apoio. E isso a ciência comprova, né? Que pessoas que têm amigos e familiares que as apoiam no dia a dia, né? Que elas sabem que podem contar com aquela pessoa, tendem a sofrer menos com os prejuízos dos transtornos mentais, de uma forma geral, né? E também com os transtornos de ansiedade. Então, rede de apoio é fator de proteção para qualquer transtorno mental. Só que aí, né, então, o que a gente pode fazer nesses casos, né, em que a gente esbarra justamente nessa falta de apoio? E aí, bom, para introduzir essa ideia, essa conversa de hoje, eu gosto, sempre que surge, isso surge bastante no consultório, né, às vezes precisando orientar, às vezes com os meus alunos, né, poxa, eu não sei como lidar, porque dentro de casa meu marido, minha mãe, meu pai, né, meu irmão, sempre fico ouvindo ali alguma coisa, poxa, isso me incomoda muito, eu não tenho o apoio que eu gostaria de ter, né? E eu sempre gosto de introduzir esse assunto, né, lembrando de uma história de um dos maiores filósofos da humanidade, né, que foi Sócrates, né? Sócrates, mais de 2000 anos depois, né, ainda é uma das nossas referências, e a mãe de Sócrates era uma parteira, né? E ele dizia que assim como ela, da mesma forma que ela, né, que fazia partos, ele também realizava partos, mas ele não realizava partos de bebês, ele realizava partos de ideias. E Sócrates falava que ele mesmo, né, apesar dele ser considerado um grande sábio na época, tinha muitos de seus discípulos, ele mesmo não tinha um conhecimento filosófico incrível, né? E ele dava um pouco daquele conhecimento para os seus discípulos. Mas, na verdade, a habilidade que ele tinha era de retirar esse conhecimento das outras pessoas. Então, ele dizia que, assim como a mãe dele, né, ele não conseguia fazer o parto de alguém que já não tivesse grávido, né? Ou seja, que já não tivesse com alguma ideia dentro de si, algum conhecimento, né? Eu gosto muito dessa passagem porque ela ajuda a ilustrar a ideia, né, de que a gente não consegue pensar pelo outro, mudar a forma com que o outro pensa, mudar a forma com que o outro age, né, sem que o outro tenha dentro de si alguma centelha que seja de mudança, né, de vontade de mudança, algum interesse naquele assunto, ok? Isso é muito importante. E tem até um ditado popular, né, que eu também gosto muito, que serve para várias situações, mas que diz que a gente consegue levar um cavalo até o rio, mas a gente não tem como forçar o cavalo a beber água, tá? Então, dito isso, tem algumas dicas que eu costumo dar, né, para os meus pacientes e para os meus alunos que eu queria compartilhar com você hoje, que talvez esteja passando aí, né, por uma situação parecida, tá? Primeiro, ponto número 1, situação número 1, tá? É muito importante entender que muitas vezes o real motivo das pessoas, do seu familiar, né, do seu amigo, do seu familiar próximo, agir assim é por total falta de conhecimento. Lembra do mantra que eu sempre repito? Que a resistência ao tratamento, né, o medo do tratamento, a resistência vem do preconceito, e o preconceito, por sua vez, vem da falta de informação. Logo, preconceito se combate com conhecimento, em primeiro lugar. Então, se o próprio paciente, né, que sente na pele os prejuízos dos sintomas, né, se o próprio paciente às vezes demora a entender a desfazer, né, esses preconceitos, né, dentro de si, imagina alguém que nunca sentiu na pele,
os prejuízos do excesso de ansiedade, né? Então, talvez as pessoas ao seu redor que ainda não entendem muito bem a sua ansiedade, a necessidade de tratamento, talvez elas não entendam muito bem isso porque elas não receberam essa informação. E se elas receberem informação adequada, provavelmente esse comportamento vai começar a mudar, né? Se é alguém que te ama, né, assim, que tem um carinho grande por você, que quer o seu bem, né, e ela ainda acha, mesmo, né, estamos em pleno 2022, mas ela ainda acha que fazer um tratamento para ansiedade com psiquiatra ou com psicólogo é algo ruim, algo que vai te fazer mal, ela vai tentar te alertar, né? Porque na cabeça dela, ela tá fazendo o melhor. Só que ela tá partindo de uma ideia, né, de base, que não é a ideia correta, que a gente sabe hoje em dia que a gente já falou ao longo do aquecimento, né? A gente vai ver também um pouquinho mais dentro da maratona, que as ideias, né, esse preconceito com o tratamento vem da ideia de que o tratamento psiquiátrico, que a saúde mental, ela é tratada da mesma forma que era tratada há décadas atrás. Sendo que muita coisa mudou, mas as pessoas ainda têm essa ideia dentro de si, e aí partem dessa ideia incorreta, né? E aí, na melhor das intenções, às vezes tentam te alertar, poxa vida. Então, assim, a pessoa acha que aquilo é pro seu bem, né? Ela tá fazendo aquilo pro seu bem dentro da cabeça dela, né? Se esse é o seu caso, se você identifica alguém assim, né, próximo a você, o que você pode fazer, tá? Você pode ajudar essa pessoa a se informar, né? Eu sempre indico, né, para os meus pacientes, poxa, envia esse post aqui, ó, para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, envia aqui esse vídeo lá no YouTube, manda esse podcast aqui, nesse episódio, eu fiz a primeira temporada do podcast, né? Foi justamente batendo nos preconceitos, nos grandes mitos, né, assim, dentro da psiquiatria, da saúde mental. E foi justamente com essa intenção, né, também de, para além dos próprios pacientes, mas que os pacientes consigam compartilhar isso com as pessoas do seu convívio, né? Então é uma forma dessa pessoa ouvir de um profissional, né? E isso ajuda muito, né? E justamente por isso, né, é um dos motivos de eu tentar produzir conteúdo em tantos formatos diferentes, né? Que é atingir não só quem sofre com ansiedade, mas quem ama alguém que sofre com ansiedade, né? Inclusive, olha que legal, né? Tem pessoas que se inscreveram na maratona, que estão inscritos na maratona, que começa semana que vem. E quando você se inscreve, tem lá o formulário de pesquisa para eu entender, né? Entender melhor o seu objetivo dentro da maratona, né? Entender de que forma eu posso ajustar inclusive o conteúdo, direcionar para ajudar ainda mais, né, você. E aí lá desse formulário de pesquisa, algumas pessoas disseram que a intenção, que elas se inscreveram, né, com a intenção maior ali de aprender sobre ansiedade para ajudar um familiar delas, né. Então, olha que bacana, né. Então, assim, existe sim esperança, né. Vamos levar a informação para esse povo, porque muitas vezes o que falta é justamente conhecimento, é informação, tá? Mas aí tem uma outra situação, né? Um segundo contexto que também pode acontecer, que é relativamente comum, tá? Que é aquela pessoa da sua família, né, que ela não entende o tratamento, não entende da ansiedade, né? Acha que é frescura, acha que é isso, acha que é aquilo, acha que o tratamento vai deixar você viciado e cheio de problemas, cheio de efeito colateral, né? Mas ela não entende muito bem que ela faz comentários que te incomodam, né? E que mesmo você mandando material, mandando texto, vídeo, não adianta. Que é aquela pessoa que é cabeça dura, sabe? Assim, a dona da verdade, o dono da verdade, né? E para essas pessoas, às vezes, mandar um conteúdo, encaminhar post, e por mais incrível, legal e maravilhoso que seja o vídeo falando, por mais que eu esteja lá, seja um vídeo meu, toda serelepe, explicando tudo didaticamente, né? Quem já assistiu meus vídeos sabe. Por melhor que seja o material, sem uma conversa sobre isso antes, pode não funcionar. E aí pode ser até o contrário, né? Às vezes você convive com aquela pessoa que ela se acha realmente tão cheia de razão que mesmo não sendo da área de saúde, mesmo nunca tendo lido uma pesquisa científica sobre transtorno de ansiedade, ela acha que ela sabe o que é, e ela sabe que é perigoso sim, que o tratamento é perigoso sim, porque ela conheceu uma pessoa, uma vez, há não sei quanto tempo atrás, né, que tomou um remédio
e teve um efeito XYZ, né? E ela botou na cabeça dela que aquilo ali é o que acontece com todo mundo que faz tratamento, né? Ou seja, com essa pessoa, né, às vezes que é mais cabeça dura, né? Se você tem uma boa relação com ela, apesar de tudo isso, vale a pena sim, né, assim, enfrentar um possível desconforto inicial de uma conversa, né, mas sentar e explicar como você se sente quando ela age assim. Não é assim no meio, não é na hora que você tá, né, que obviamente a gente vai ficar chateado, principalmente no momento que a gente tá ali com um sintoma um pouco mais intenso, que a gente tá mais fragilizado, né, e vem uma pessoa e comenta alguma coisa, aquilo dói, às vezes desestabiliza ainda mais, né, se você já passou por isso, você sabe bem o que é, né, e às vezes naquela hora ali, responder naquela hora, pode não ser muito efetivo, se o seu objetivo é ter essa pessoa próxima, fazer com que essa pessoa faça parte ali da sua rede de apoio, tá? Mas dar essa resposta às vezes não é legal. Então, assim, uma conversa sem acusar ela de nada. Lembra que eu falei que essa pessoa, a gente tá falando nesse contexto, assim, aquela pessoa que é a dona da razão, que na cabeça dela é aquilo ali, pronto, acabou. Então não adianta bater de frente, não adianta. Então, assim, preferencialmente no momento em que vocês estejam bem tranquilos, pode até, às vezes, geralmente eu sugiro, né, até combinar um horário, né? Olha, fulano, pai, mãe, meu amor, sei lá qual é a relação que você tem com essa pessoa, mas olha, hoje à noite, ou então amanhã, tal hora, poxa, você tá livre? É porque eu queria conversar com você sobre uma coisa muito importante pra mim. Então, assim, marcar um horário mesmo, que não seja na hora dali da emoção um pouco mais quente, porque aí você vai falar, claro, com razão, mas às vezes você pode não falar muito bem, a pessoa pode entender aquilo ali também como... E aí afastar ainda mais ela, né? E aí, chegou na hora da conversa, você explica. Olha, eu sei que você faz na melhor das intenções, eu sei que você conhece alguém que teve uma experiência ruim, ou que você leu em algum lugar, enfim, ou sei lá o quê, mas quando você fala isso, né, ou quando você fala, né, esse tipo de comentário, comenta isso, comenta aquilo, eu me sinto muito mal, né, eu me sinto triste, eu acabo ficando ainda pior. E olha, eu tenho lido muito sobre o assunto, eu tenho assistido vídeos, eu comecei a entender que o tratamento é muito diferente hoje em dia do que era um tempo atrás. Eu também pensava como você antes, né? Mas hoje eu já penso diferente, sabe? Então, assim, se você já faz tratamento, inclusive, você pode até falar, né? Poxa, o tratamento tem me ajudado muito. Ou, se, né, não for o caso, olha, eu ainda não tô 100%, mas, poxa, eu tô buscando, eu vou procurar sim outro médico, outro psicólogo, um profissional para poder me ajudar. Eu tô assistindo lives, eu tô fazendo curso, eu tô me inscrito na maratona, mas eu queria te pedir uma coisa, poxa, que vai ser muito importante pra mim. Você quer assistir uns vídeos comigo? A gente pode combinar, por exemplo, uma vez na semana, né, de assistir uns vídeos juntos de um profissional da área, explicando. Ou seja, traz a pessoa para mais perto, mas conversa com ela antes, tá? Explica a importância que o apoio dela tem para você, né? Se você se sentir desconfortável, por exemplo, com uma conversa, tem pessoas às vezes que a própria ansiedade, né? Ai, Bruna, na hora de conversar, eu fico muito nervoso, muito nervosa, eu me embanando todo, eu fico, né? Então, assim, se isso for desconfortável, escreve num papel antes, bota uns tópicos, faz tipo uma pauta ali de reunião, né? Ou então você pode até fazer uma carta, um e-mail, botar tudo por escrito, se você se sentir mais confortável escrevendo do que falando. O importante é o quê? O importante é você conseguir expressar o seu incômodo, mostrar que o apoio daquela pessoa é importante, mas que daquela forma ali não tá sendo legal, tá? Esse é o importante, tá? Bom, e ainda pode ter uma outra situação, que é sempre uma situação importante de avaliar se é o seu caso, né? Ou do seu familiar, e que faz toda a diferença. Também saber, assim, que isso pode acontecer, tá? E assim, a gente precisa ter muita atenção, tá? Assim, e presta bastante atenção, porque isso choca algumas pessoas, às vezes, quando eu falo, mas a gente tem que lidar com o mundo real, ok? Então, tá preparado? Tá preparado? Estão preparados aí? Vamos lá. O ser humano pode ser muito cruel. E, infelizmente, pode existir na sua família, próximo a você, na sua convivência, alguém que, apesar dos laços de sangue, dos laços familiares, seja alguém cruel, seja alguém mau, seja alguém
com traços de personalidade ali muito difíceis, né? Como eu falei, sim, né? Eu comecei citando outros exemplos. A maior parte das pessoas, né, que a gente vê na prática, né, que eu vejo com os meus alunos, com os meus pacientes, né, a maior parte das pessoas, dos familiares que não entendem, não apoiam o tratamento, na verdade elas têm dificuldade de entender, e aí não apoiam o tratamento por ignorância, por total desconhecimento, né, ignorância no real sentido da palavra, né, de ignorar, bom, eu não sabia que era assim, né, mas eu também já vi algumas vezes, em algumas situações, relatos de pacientes que convivem com pessoas difíceis. Às vezes pessoas até perversas, com traços de personalidade que é uma questão que elas podem ou não desenvolver, né? Trabalhar, mas que afeta diretamente todo mundo que está ao redor. E é muito importante considerar isso para você poder alinhar as expectativas, porque diferente das outras duas situações, né, que eu falei, às vezes a pessoa quer mais cabeça dura, ou às vezes, mas que a pessoa tá ali, que ela realmente se importa, que ela quer o seu bem, né, ou a pessoa que realmente não sabe, não tem conhecimento, não tem entendimento, diferente dessas duas situações. Se o que motiva esses comentários desagradáveis que você ouve, os comentários às vezes ofensivos, a falta de apoio, for a crueldade, nenhuma estratégia que eu falei até agora vai funcionar. E aí, nesse caso, é muito importante você trabalhar internamente a sua frustração. Porque tem gente, às vezes, que se apega, né, às vezes, a essas relações familiares, né, com pessoas que são realmente muito difíceis e que às vezes são perversas mesmo, né? E não dá para esperar que dessa pessoa, num curto, médio prazo, né, de repente vai irradiar uma grande onda de amor, de ternura, de compreensão, de apoio, né? Isso é muito importante, não vejo, não acho não, mas eu não vejo na prática que isso seja a imensa maioria dos quadros, como eu falei, mas isso acontece sim, tá? É triste, mas é a realidade de algumas pessoas, tá? Mas e aí, se você tá nessa situação, né, se não tem nada que você possa fazer, você fica ali de mãos atadas, né, com essa pessoa específica mais difícil ali, que você realmente veja que ela não tá aberta e ela no fundo não parece querer o seu bem, querer o seu melhor, com essa pessoa talvez essas estratégias realmente não funcionem, mas o que as pessoas, o que a gente tem que pensar assim, que outras pessoas podem te apoiar? Porque às vezes a gente quer muito sim o reconhecimento, o carinho de uma pessoa específica da nossa família, do nosso círculo ali familiar, mas que outras pessoas, né, assim, podem apoiar? Porque às vezes esse apoio não é vida dessa pessoa, tá? Então pensar assim, outros familiares, amigos seus, grupos de apoio de pessoas que vivem as mesmas coisas, né? Será que a gente não consegue encontrar aí? E aí temos aí, né, a nossa comunidade exclusiva da maratona, né, para servir de exemplo, né? As pessoas estão lá trocando experiências, compartilhando, se conhecendo, interagindo umas com as outras, né? E são pessoas que passam pelas mesmas situações. Isso também é um tipo de apoio, né? Às vezes não é alguém da tua convivência direta, mas se isso não for possível, você já pensou ali, o apoio da sua família não vem de lado nenhum, nem de nenhum amigo próximo seu. Hoje em dia com a internet isso também é possível, né? Então assim, com os meus alunos, né, dentro de todos os meus cursos hoje em dia, inclusive eu faço questão de que tenham momentos ao vivo, né? Justamente para que as pessoas se olhem, que as pessoas se vejam, se conheçam, vejam outros rostinhos, né? Ainda que seja pela tela, por enquanto, né? Quem sabe um evento presencial aí nos próximos meses, mas que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Inclusive, né? Isso foi um dos feedbacks que eu recebi nas últimas turmas, foi que tivessem mais momentos ao vivo, né? Justamente porque essa troca é realmente muito rica, né? Então, assim, estar num grupo fechado, assim, de pessoas que se apoiam mutuamente, né? Que entendem exatamente o que você tá passando, é muito legal, é muito importante, né? Então, assim, além de aprender todo o conteúdo que eu entrego nas aulas, né? Ter essa troca é muito enriquecedor. E isso é algo que, as próximas turmas aí, a próxima turma de alunos vai ter ainda mais, né? Vai estar ainda mais caprichado. E aí, na hora certa, vocês vão saber tudo certinho, como é que vai funcionar. Mas um último ponto, né, que eu queria trazer, que também pode ser o caso de algum de vocês, tá?
Que é quando você depende financeiramente, né? Até então eu estava falando ali desse apoio emocional, desse suporte, né? Mas quando você depende financeiramente de alguém que não apoia o tratamento, ou seja, aquela pessoa que seria a pessoa que te ajudaria a pagar, seja as consultas ou ainda que seja no SUS, né? Alguns remédios, ou pagar seu plano de saúde, enfim. Então, o que é importante a gente lembrar também? Vamos mirar sempre no ideal, ter o ideal como norte, tá? Mas sempre, sempre, sempre fazer o que é possível em cada momento. Então, se você, nesse momento, se você não tem um apoio financeiro, por exemplo, você não tem condições financeiras, não recebe apoio nenhum, o que você pode fazer? Né? Procurar o SUS. É uma tecla que eu sempre bato, né? Tem gente que ignora totalmente isso, né? E é claro, né, gente, que o SUS, ele tem suas dificuldades, né? Eu já trabalhei anos no SUS e sei exatamente como funciona, tá? Eu trabalhei aqui no Rio, né, num grande centro e numa grande cidade, né, uma cidade grande, mas mesmo assim tem muita dificuldade. Então, imagine em cidades menores. Então, a gente sabe que tem lugar que não tem nem especialista, né? Mas é importante lembrar que o SUS tem sim uma estrutura que pode fornecer o suporte que você precisa, tá? Então, vai na clínica da família, pergunta, pelo menos se informar se você consegue uma consulta, né? Não fica achando, eu acho que não tem. Não, vai lá e pergunta, saiba realmente se tem ou se não tem. Tá? Muitas unidades têm psicólogo, tem atividades em grupo, né? Alguns remédios, por exemplo, não são todos, né? Enfim, às vezes, dependendo da cidade, né? Isso muda também de um município para outro, mas alguns remédios são sim fornecidos e disponibilizados pelo SUS, né? E isso você só descobre perguntando, indo lá, conversando com a sua equipe de saúde, tá? Então, assim, não ignora isso, não ignora essa possibilidade. Não é porque, não tenho como pagar e como o SUS realmente... Não, vai lá e pergunta. Se não tiver como, tenha certeza pelo menos, porque você foi lá e perguntou, Bruno, eu tenho certeza que aqui no meu posto de saúde, num raio de não sei quantos quilômetros, não tem como. É só em outra cidade, só em outro estado que eu vou conseguir, sabe? E outra opção também são os lugares que oferecem atendimento psicológico, por exemplo, por valor social, né? A gente tem as universidades, né? Para quem não sabe, toda universidade que tem curso de psicologia, por exemplo, né? Tem geralmente o que a gente chama de clínica escola, né? Que é onde os psicólogos se formam e precisam treinar, né? Sempre supervisionados por professores, enfim. Então, também oferecem atendimento por valor social. Se for geralmente universidade pública, geralmente é gratuito, e as universidades particulares, quando não é gratuito, é geralmente um valor social, um valor bem acessível, né, para muitas pessoas. Tem também projetos, né, que oferecem tratamento por valor social e gratuito, e tem uma infinidade, né? Aliás, há um tempo atrás no blog eu vou colocar lá na comunidade daqui a pouquinho, terminando aqui a live, eu vou colocar lá dentro da comunidade uma lista desses lugares, tá? Caso você precise desses projetos, muitos com atendimento online, por exemplo, tá? E atendimento médico também, né? Alguns médicos, por exemplo, eu tenho algumas vagas, né? Eu disponibilizo algumas vagas na minha agenda dos meus pacientes, que são vagas de atendimento social, né, no meu consultório particular, né? Então, assim, como eu já atendo há muito tempo, então nesse momento, né, todas as vagas estão preenchidas já há algum tempo, porque, você não atende e a pessoa nunca mais volta, né? Você precisa ali acompanhar. Então, mas às vezes, ou você ou alguém que você conhece ou pode indicar um médico que também trabalha assim. Então, você tem nada de errado, você não perde nada em ligar. Você liga ou manda uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, né? Manda uma mensagem perguntando na clínica, no consultório, pergunta, olha, esse médico, essa médica, enfim, tem algum tipo de atendimento por valor social? Custa 0 centavos você perguntar, tá? E talvez você se surpreenda, talvez você tenha que ligar para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, né? Mas também é uma possibilidade, tá? E aí, se você tem um familiar que não apoia, né, que não concorda em apoiar financeiramente, mas também, às vezes, você tem um amigo ou você tem um outro familiar, que às vezes não é a pessoa que mora com você, mas pensar também se essas pessoas não podem fazer isso, né? E não ter vergonha de pedir ajuda de alguém que talvez possa te ajudar e faça de um bom grado, né? Que faça do fundo do coração, que vai ficar feliz em te ajudar nesse momento, né? Temporariamente ele te dá um apoio
seja emocional, enfim, mas também financeiro, né, em relação ao tratamento. Então, eu tenho pacientes que pagam a consulta, por exemplo, mas aí é uma tia que paga um remédio, é o padrinho que paga a terapia, né, que é um irmão que divide a terapia, né, que paga metade, sabe? Então, assim, eu já vi uma vez uma paciente que perdeu o emprego, ela estava fazendo acompanhamento, perdeu o emprego, ficou desempregada uma época, sem renda nenhuma, e foi lá a comunidade religiosa dela, lá, né, lá na igreja que ela já frequentava, que ajudou com os remédios na época, né? Então, lembrar também que existe sim muita notícia ruim, tem gente perversa no mundo, tem muita coisa ruim, mas também existe ao seu redor muita gente que se importa e talvez algumas pessoas que estejam sim dispostas a te ajudar de alguma forma, tá? Ou de pelo menos, eu não consigo te ajudar agora financeiramente, mas vamos pensar junto aqui algum jeito de você fazer o tratamento, sabe? Seja psicológico, seja médico, seja pelo SUS, seja comprando remédio, enfim. Então não esquece disso, não desconsidera totalmente isso. Se é o caso de realmente no teu núcleo familiar você não conseguir pensar em ninguém, ou sentir que ninguém realmente te apoia, não esquece desses outros laços, né? Família não é só família de sangue, né? São também os laços que a gente constrói, as relações que a gente constrói, tá? Então, para resumir, né, o importante é fazer o que está ao seu alcance em cada momento, tá? Por exemplo, aproveita aqui ao máximo, né? Todo o conteúdo aqui no aquecimento, na maratona, no YouTube, nos posts, né? E bom, com tudo isso em mente, eu vou te convidar agora para ir lá na nossa comunidade exclusiva, só para os inscritos na maratona. Eu vou colocar lá um post daqui a pouquinho, terminando aqui. Vou botar um post dessa live, vou botar lá, deixe sua dúvida, né? Como eu venho fazendo ao longo de todo o aquecimento. E ao longo do dia eu vou tirando. Vou tirar as principais dúvidas que vocês tiverem, que vocês colocarem por lá. Vamos conversar um pouquinho lá também sobre essas situações dentro da família. Será que você tem alguém? Coloca lá, eu vou puxar um tópico lá sobre isso, vai ser nossa sessão de desabafo, tá? Coloca lá e eu vou tentar ajudar no que for possível, né, com alguma orientação, além do que eu falei aqui, que possa te ajudar mais em alguma situação específica, se é o seu caso, se você passa por essa dificuldade. Tá bom? E como eu sempre falo, né, eu tô aqui, tô fazendo a minha parte, tô fazendo o melhor que eu posso nesse momento, né? Poderia fazer mais? Todo mundo poderia, mas com consciência de que estamos fazendo sempre o melhor que a gente consegue em cada momento. E agora é com você, né? De assistir, de reassistir, de participar lá na comunidade, de interagir, de assistir as aulas da maratona na semana que vem. Na segunda sai a primeira, tá? Se você já se inscreveu na maratona e ainda não tá na comunidade, o link de acesso, como eu falei no começo, tá lá no seu e-mail, tá? E nos grupos de WhatsApp. Já tem centenas de pessoas lá na comunidade interagindo, compartilhando experiências, tirando dúvidas. E lembrando, né, que essa é a nossa última live de aquecimento, que foi incrível. Deu um trabalhinho, foi corrido? Foi corrido. Almocei correndo alguns dias? Almocei, mas foi muito gostoso, muito gratificante estar aqui com vocês ao longo de todo esse aquecimento. Se você perdeu alguma live, não deixa de assistir, porque elas vão te deixar muito mais preparado para a maratona, tá? E se você gostou dessa aula, dessa live, compartilha com seus amigos, com seus familiares, manda lá no grupo da família, né? E, bom, até daqui a pouco lá na comunidade. Não esquece, em segunda-feira agora, próxima segunda, dia 4, vamos dar início à maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina. E se o aquecimento já te ajudou, como eu tenho recebido aí o feedback de muita gente, né, falando quanto que ajudou, imagina a maratona. Vai ser muito legal. As aulas não vão ficar abertas na maratona, como essas lives aqui no Instagram. As aulas da maratona não vão ficar abertas, tá? Vão ficar, são no endereço específico, num site específico, que só os inscritos vão ter acesso, tá? Então fica atento no seu e-mail, fica atento aos grupos de WhatsApp para receber o link, a gente vai mandar tudo por lá, tá certo? Então um beijo, te espero segunda-feira na maratona e para quem tá lá na comunidade, daqui a pouquinho na comunidade. Beijo, até mais!